Bom dia, meus amigos, tudo bem? Tô com a voz um pouquinho ruim hoje. Esse é um dos motivos da gente não ter feito nosso devocional na segunda-feira. Mas agora eu decidi, na semana passada, a gente transferir para sempre na terça, tá? Então, a partir dessa semana, vamos dizer assim, combinado agora, né? Já tem sido terça aí algumas vezes. Nós vamos fazer na terça-feira o nosso devocional pela manhã. Bom, eu ainda vou. A gente vai dar uma pausa, talvez por tempo indeterminado, e não mais sistematicamente. A gente vai estar no livro de Provérbios, tá? Eu vou, vez ou outra, voltar, mas eu quero. O Senhor tem me levado a algumas outras coisas, alguns outros lugares, alguns outros pensamentos, alguns outros versículos e livros, e eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre isso, tá? E hoje é uma terça-feira, dia 1 de abril, eu quero falar sobre imediatismo, tá? Eu quero orar com você, primeiramente, para que depois a gente possa ter esse momento rápido, mas um momento onde o Senhor possa abençoar a minha e a sua vida. Que o Senhor possa falar ao meu, seu coração, alinhar a minha e a sua expectativa de forma correta, de forma verdadeira e não de forma talvez particionada, de forma errônea, talvez, tá? Vamos orar junto para que a gente possa ter esse momento juntos também. Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais uma manhã, por mais um mês que está começando, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, a Ti, Senhor, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor. Somos gratos pelo Teu cuidado, Senhor, pela Tua provisão. Senhor, somos gratos principalmente, Senhor, pelo Teu sacrifício, pelo Teu amor derramado na cruz. Pedimos, Senhor, que o Senhor ministre o nosso coração através da Tua palavra, ministre, Senhor, o nosso coração através desse breve momento, Senhor, mas que não só sejamos ministrados, mas sejamos transformados, Senhor. Sejamos mudados, que a nossa mente, Senhor, seja transformada de uma forma, Senhor, que só o Senhor pode fazer. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco, que o Teu Espírito Santo faça, Senhor, aquilo que Ele pode, aquilo que Ele quer fazer, Senhor, porque do Senhor é todo querer, todo realizar, e nós pedimos, Senhor, a Tua ação, Senhor, nesse breve momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou ler com vocês um versículo que está em João, vocês conhecem bastante, tá? João 4, versículo 11, é a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Eu vou ler somente um versículo específico, mas você conhece o contexto dessa história. Jesus chega a um certo lugar, encontra uma mulher tirando água de um poço, num horário que não era comum. Ele tem uma conversa com ela, fala sobre a quantidade de maridos que ela já teve, oferece a água da vida para ela, e tananã e tal e coisa, e depois ela volta e conta às pessoas que ela encontrou o Messias prometido e tudo mais, né? Essa é praticamente a história, né? A história que ele diz, né? Se você beber da água que eu te der, você jamais terá sede. Mas eu quero focar num versículo hoje, que está então em João 4, no versículo 11. Disse a mulher: o Senhor não tem com o que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Jesus já tinha oferecido para ela água, e a dúvida dela era: o Senhor não tem com o que tirar água, o Senhor não tem nenhum balde, né? O poço é fundo. E onde que o Senhor vai conseguir essa água viva? Nós estamos aqui, tem um poço, tem eu, tem você, não tem um balde. E como é que vai ser? Como é que o negócio vai acontecer aí que você está me oferecendo isso e aí? Hoje eu quero falar um pouco sobre imediatismo e dizer que, na verdade, talvez exista em nós um imediatismo gospel, e esse imediatismo ele cega a gente, ele frustra as nossas expectativas a ponto da gente ter expectativas erradas muitas vezes sobre o Cristo. Eu quero que você entenda aquilo que eu vou dizer, eu quero que você reflita sobre isso de uma forma, né, seja como bereanos, né, como Paulo diz sobre os bereanos. Examine, né,
as minhas palavras através da palavra do Senhor, entendeu? Que não sejam minhas palavras a verdade. Eu não estou aqui para dizer que aquilo que eu estou dizendo é a lei. Quem sou eu? Mas eu quero que você pense sobre isso. Jesus cura, Jesus cura. Jesus quer curar, Ele quer curar. Jesus quer salvar, transformar, Ele quer fazer várias coisas na minha e na sua vida. Mas eu realmente, queridos, vou ser sincero com vocês, algo que tem tomado meu coração de uma forma muito triste é a forma como talvez a gente tenha buscado o Senhor de uma forma imediatista. Tem um versículo, eu não vou ler ele hoje, mas ele diz assim, que aqueles que esperam em Cristo só para essa vida, eles são os mais miseráveis dos homens. E algo que às vezes tem me entristecido é ver uma igreja que só espera em Cristo para essa vida, que só espera em Cristo para receber uma bênção, para receber a restauração de um casamento somente, para receber somente o cuidado dos seus filhos, somente saúde, somente dinheiro, para receber somente uma vida próspera, financeiramente falando, para receber somente sucesso nos seus empreendimentos e no seu trabalho aqui na Terra. E quantas vezes a gente fala que quem espera em Cristo somente para essa vida são os mais miseráveis dos homens, e a gente muitas vezes, quando pensa nisso, a gente pensa em pessoas lá fora. A gente pensa em pessoas que talvez não conheçam o Senhor. E o que me entristece é ver que muitas vezes, a igreja tem esperado em Cristo só para essa vida. Nós, como cristãos, nós temos esperado em Cristo de forma imediatista. E quando o Senhor, muitas vezes, Ele chega para nós, e nós talvez sejamos essa mulher, que o Senhor chega para nós e diz assim: se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. E a gente diz para o Senhor: mas o Senhor não tem nenhum balde para tirar essa água. E o poço que eu preciso que o Senhor tire essa água, a solução que eu preciso que o Senhor tenha é tão fundo. A gente esquece muitas vezes, por conta desse imediatismo que faz com que a gente seja cego, com que a gente fique cego, que realmente o que o Senhor não está falando não é sobre tirar água de um poço fundo e resolver o meu e o seu problema momentâneo. Queridos, vamos ser sinceros. E isso é uma das coisas que eu tenho pensado. Eu realmente não sei se vai dar tempo da gente falar tudo sobre isso. Talvez eu queira me estender por mais algumas semanas sobre isso. Mas R$1 milhão resolveria muitos problemas da sua vida hoje, não resolveria? E talvez a sua fala seria assim: se eu tivesse R$1 milhão, os problemas da minha vida seriam resolvidos. E eu tenho uma coisa para te dizer: eles não seriam resolvidos. Os problemas imediatos da sua vida talvez sejam resolvidos com dinheiro. Os problemas imediatos da sua vida talvez sejam resolvidos com que o Senhor faça aquilo que você tem no coração agora. Mas realmente, o problema da sua vida, o real problema da sua vida vai ser resolvido se você beber, se eu beber da água que o Senhor nos der. Não se Ele resolver um problema meu, um problema seu. Tem tantas coisas que eu preciso nesse momento da minha vida, tem tantas coisas que eu sei que você precisa nesse momento da sua vida também, mas a gente tem deixado que essas preocupações elas tomem conta da nossa vida e façam que da nossa vida aqui nesses momentos que a gente tem aqui, nesses breves momentos, que eles sejam realmente momentos de preocupação, de ansiedade, de tempestade, sejam momentos penosos, onde a gente só vê um homem sem um balde e um poço fundo, e a gente não vê um Deus sentado à nossa frente, um Deus conversando conosco e dizendo que Ele pode fazer. Gente, o verbo da vida, aquele que era desde o princípio, Ele estava na frente dessa pessoa, e o que ela podia ver era um homem sem um balde e um poço fundo que ele não podia alcançar. Nem se ele se jogasse lá dentro, ele conseguiria pegar. Como que ele conseguiria pegar água, mas como que ele ia trazer para fora? Então,
a gente é cegado pelo imediatismo, e não é o imediatismo do mundo, mas é o imediatismo das nossas necessidades. As nossas necessidades imediatas cegam a gente sobre as nossas necessidades eternas, sobre as necessidades de Deus, as eternas necessidades de Deus, as necessidades que o Senhor tem. Os propósitos eternos do Senhor são cegados pelos nossos propósitos momentâneos, porque a gente espera em Cristo só para essa vida. A gente espera em Cristo uma resolução de coisas que realmente, queridos, sinceramente, elas são pó e elas não fazem sentido para que a gente esteja gastando nossa vida com essas coisas. Eu quero que você perceba e você pense que talvez nós estejamos, realmente essa é a palavra, perdendo tempo em coisas que a gente não deveria, e olhando para o Senhor como se Ele não pudesse resolver o seu problema. E eu quero lembrar você, não é que Deus não quer curar, não é que Deus não quer restaurar a sua família, não é que Deus não quer te prosperar financeiramente, Ele quer todas essas coisas, mas o foco não é esse. O foco não é o nosso coração estar nessas coisas. Essa talvez seja a questão da minha e da sua vida. O nosso foco estando nas coisas que elas não deveriam estar. A gente colocando o Senhor, colocando as coisas além do Senhor como ídolos na nossa vida, esperando que essas coisas resolvam o nosso problema. Eu acho que a nossa oração tem que ser que o Senhor abra os nossos olhos para aquilo que é real, abra os nossos olhos para aquilo que é necessário, abra os nossos olhos para aquilo que realmente importa, porque quantas coisas realmente importam e quantas coisas realmente importantes têm sido negligenciadas, jogadas fora, em detrimento, a gente tem cegado realmente, a gente tem virado as costas talvez para aquilo que é realmente importante, porque a gente está tão preocupado com aquilo que é momentâneo e passageiro, com aquilo que realmente é pó, com aquilo que vai passar. A gente vê Salomão dizendo, tudo é vaidade. E quando você vai pensar sobre isso, ele diz, e se você pensar de forma abrangente sobre isso, quantas coisas na minha e na sua vida, elas são realmente vaidade, elas não deveriam tomar o meu e o seu coração. Então, a gente já está chegando no fim do tempo aqui, que senão depois não dá para colocar no Insta, mas será que eu e você não temos sido essa mulher samaritana que tem dito a Deus, tem dito ao Senhor, ao autor e consumador da nossa vida, da nossa fé, aquele que fez todas as coisas, nós temos dito a Ele, talvez assim, o Senhor não tem um balde, o Senhor não tem como tirar água, o Senhor não tem como resolver o meu problema imediato. Quando na verdade o que o Senhor está nos oferecendo não é a resolução de um problema imediato, mas é a resolução de uma desavença eterna com o Senhor. O que Ele está nos oferecendo é muito mais do que uma resolução de um problema pequeno, mas é a resolução do problema da minha e da sua vida. Uma vida que andava em trevas e que, segundo a palavra diz, se nós andarmos com Ele, Ele nos trará para a luz. Uma vida de inimizade com Deus, que se nós andarmos com Ele, Ele nos trará a amizade com o Senhor. Uma vida que diz que nós, como árvores que não têm frutos, não poderíamos estar com o Senhor, mas através do momento onde nós estivermos com Ele, nós daremos bom fruto. Então eu quero que você pense sobre a sua vida e você pense sobre aquilo que eu e você temos esperado. Será que nós esperamos em Cristo só para essa vida? Um Deus sem um balde? Um Deus sem possibilidades? Ou será que é muito mais que isso? Eu vou encerrar por causa do tempo, mas eu espero que o Senhor ministre o seu coração e semana que vem eu vou tentar falar mais um pouco sobre esse assunto, tá bom? Deus abençoe você, tamo junto e tenha uma boa semana.